Nós vamos falar aqui no nosso quadro Vida a respeito de obesidade. É muito importante você que está acompanhando o nosso Jornal do Piauí conhecer um pouco mais a respeito desse problema que é enfrentado pelo Brasil e as formas que são utilizadas para combatê-lo. Estou aqui ao lado do Dr. Felipe, que já está aqui com a gente. Dr. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Muito bom recebê-lo aqui. Primeiro vamos falar a respeito de obesidade. Obesidade é ser gordo, doutor? Obesidade é uma doença crônica, Joelson. É importante ter esse conceito, porque hoje a gente começa a entender, à luz da ciência, porque que existe aquele indivíduo magro que come muito e nunca vai aumentar de peso, né? E é importante destacar aqui que a obesidade é uma doença crônica que tem muitos fatores envolvidos, né? Desde a questão genética, logicamente, alterações hormonais, alterações da microbiota do intestino, as bactérias, a população de bactérias do intestino e o centro da fome, né? Então, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, né, de organizar essa questão da gordura no organismo, né? E acabam tendo a tendência ao longo do tempo de acúmulo da gordura corporal. Então, a obesidade é uma doença crônica, complexa, se caracteriza pelo excesso de gordura corporal. E é importante destacar aqui que essa doença é tão relevante, que hoje mais da metade dos brasileiros tem sobrepeso e obesidade. Tá. Os dados aqui do Piauí mostram que 18% dos piauienses têm obesidade. 18%? E é uma tendência de crescimento desse número? Tendência de crescimento desse número, e esse é tão relevante que alguns pesquisadores, hoje em dia, a gente tem observado que as pessoas têm vivido mais, né, Joelson? E que a obesidade, por estar tão crescente, ela acaba atrapalhando a expectativa de vida das pessoas, porque ela aumenta a mortalidade, tão relevante que é esse problema. A gente colocou aqui, doutor, essa imagem que mostra uma medição de cintura, né, da medição aqui da barriga das pessoas. É assim que se mede a obesidade? A obesidade se percebe visualmente? Obesidade o diagnóstico é pelo índice de massa corporal, né, que é onde a gente tem o peso do indivíduo, a gente divide pela altura ao quadrado. Né? E a definição de obesidade quando tem um índice de massa corporal acima de 30, né? Entre 25 e 29,9 é o sobrepeso e acima de 30 a obesidade. E aqui a gente vai ter 3 graus de obesidade, né? O grau 1, né, quando eu tenho de 30 a 34,9, grau 2, 35 a 39,9 e o grau 3 acima de 40, né? Obesidade é algo que se cura? É algo que se consegue um objetivo? Não, vou ficar livre da obesidade. Ou existem pessoas que serão obesas o tempo inteiro e precisam conviver com isso? Hoje a gente fala de remissão da obesidade controlada, né? Quando eu tenho pelo menos 10% do peso corporal e ali controlado. E é importante alinhar a expectativa que muita gente se culpa por não conseguir chegar no peso ideal, né? E hoje a gente trabalha com o conceito de obesidade controlada, da mesma forma que se tem, por exemplo, hipertensão controlada. E qual o objetivo de se criar, vamos dizer, metas mais flexíveis nesse sentido? Que tipo de efeito se tem quando não se consegue chegar àquilo que seria a massa corporal ideal? Esse conceito, na verdade, ele parte do entendimento da biologia da obesidade. Né? A gente entende com as melhores medicações que a gente tem, por exemplo, você chega a 15%, 20% da perda de peso, com a cirurgia bariátrica 20% a 30% da perda de peso. Então é sempre importante alinhar, que não é só o número também do peso, né? A qualidade da saúde vista pelo grau de atividade física que esse indivíduo tem, né? Pela perda de peso mantida ao longo do tempo. Então, são vários fatores que contribuem para a saúde, né? E a melhora de qualidade de vida para que as pessoas possam viver mais e viver bem, né? Vamos falar agora a respeito de tratamentos que estão sendo colocados aí como tratamentos que resolvem a questão, que envolvem canetas, e você vai entender esse conceito de caneta também, nós vamos ver aí nas imagens. Na verdade, são injeções, né, doutor? Essas injeções, elas são aplicadas pelo médico, elas são receitadas pelos médicos? Como é que funciona isso? Essas medicações, elas são receitadas pelos médicos, né? E os próprios pacientes aplicam. E aqui é importante ressaltar que a obesidade deve ser tratada conforme os graus dela. Então, tem um indivíduo sobrepeso que muitas vezes a alimentação, a atividade física deve resolver, mas nos casos mais graves, a cirurgia bariátrica, e a gente tem autorização para utilizar tratamento farmacológico para o tratamento da obesidade, entendendo que ela é uma doença crônica. Mas não só isso, logicamente, é o contexto todo, né, da atividade física, da mudança dos hábitos, né? Bom, essas canetas que a gente está vendo aí, que são agulhas com medicação dentro, né, com substância dentro, elas
elas atuam como no organismo das pessoas? Essa medicação especificamente, né, elas atuam num receptor de um hormônio chamado GLP-1. E esse hormônio vai ter atuação tanto no estômago, né, reduzindo a velocidade de esvaziamento do estômago, isso contribui para ter uma saciedade, né, e no próprio centro da fome, né, contribuindo para a inibição de algumas vias que estimulam o apetite, né, produzindo resultados bem legais de perda de peso, de 15%, 20% aí de perda de peso. A gente viu aí que tem várias marcas, né, que estão à disposição no mercado e aí esse critério de escolha fica para o paciente. Como? O critério de escolha é do paciente? Normalmente é a indicação médica. Não, digo né? da marca. Da marca, né, porque a indicação deve ser médica, do tipo da substância, porque tem pacientes que têm perfis diferentes né, de obesidade e cada um deve ser analisado de forma individual. Né? Certo, cada um é analisado de forma individual. Individual. Tá, existem a possibilidade de eles não serem utilizados, eventualmente outros hábitos serem aplicados para se enfrentar à obesidade? Sem dúvida. Sem dúvida, a atividade física é extremamente relevante, né? É um bom acompanhamento profissional, porque a obesidade ela tem fases, né, da perda de peso. O organismo ele se adapta pela perda de peso. Então, se você fizer um processo errado de perda de peso, perde muita massa muscular, lá na frente vai ficar difícil para manter esse peso. Sim. Então, buscar assistência médica, bons profissionais, como nutricionistas, um endocrinologista, vai ser fundamental, não só para ter essa perda de peso necessária, mas para manter ao longo do tempo, entendendo que é uma doença crônica. Muitas pessoas que utilizaram esse tipo de caneta falaram sobre efeitos colaterais que são muito fortes, que envolvem, às vezes, náusea, às vezes dores de cabeça e outros fatores. É muito comum esses efeitos colaterais? Eles compensam? E quando compensam? Os efeitos colaterais mais comuns são náusea, vômito, né, e alguns pacientes têm diarreia também. Né, são efeitos que, no geral, eles são leves, né, no máximo ali moderados. Os efeitos graves eles são muito raros de acontecer e tem benefício, sim, de tratamento da obesidade, entendendo que hoje a obesidade se relaciona a 13 tipos de cânceres diferentes, aumenta o risco de diabetes, né, de hipertensão arterial, né, de disfunções hormonais do ciclo menstrual nas mulheres. Então, compensa tratar a obesidade, a gente produz saúde quando trata o excesso de peso. E aí, a maneira de tratar, o médico é o mais indicado para decidir. Sem dúvida. Não há aquela... Porque muita gente fala assim, não, mas isso é uma questão de mudança de hábito. Quando é que é mudança de hábito e quando não é mudança de hábito, doutor? Tudo começa a partir da mudança de hábito, mas entendendo que a obesidade é uma doença e tem uma biologia complexa por trás, para a gente ter um resultado duradouro, a gente tem que buscar o técnico correto, né? Sim. Se a gente tiver um time que o técnico está levando a um caminho errado, a gente não vai ter o sucesso de ganhar o jogo. Né? Então, quando você procura um acompanhamento especializado, que tem um técnico correto, que usa a técnica correta para usar o tratamento, a gente tem uma chance de sucesso muito maior. Doutor Felipe, eu quero agradecer o senhor pela presença aqui, agradecer por nos ajudar a entender mais a respeito da obesidade, tirar da nossa mente algumas ideias que são erradas sobre obesidade, associando simplesmente a falta de atividade, a uma falta de disciplina. As coisas são muito mais complicadas do que a gente imagina, né, doutor? Muito obrigado. Isso é desafiador, mas tem solução. Né? A gente consegue ter bons resultados de tratamento, né? Usando a técnica correta, com muito estudo, com muita evidência científica, de forma séria. Né? A gente tem sim bons resultados. Muito obrigado, doutor Felipe. Obrigado pela participação com a gente aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito interessante.